Gente querida do Terror Nádina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje iremos conversar sobre o quê? Terror Nádina, ainda não monetizado, precisa da sua ajuda para continuar. Ajude-nos. Acesse o QR Code ou, se preferir, envie-nos um Pix. Senhor Romário, o meu nome é Gabriel. Um Gabriel que está sem rumo. Um Gabriel que não sabe o que fazer diante do que testemunhou. Um Gabriel que começou a enxergar os conceitos de vida, planeta, realidade, enfim, tudo virou um balaio de gato. Torre de Babel, uma panela que tudo aceita, sei lá. Mas hoje eu sou um Gabriel que anda em círculo. E olha, eu tinha uma vida até que normal. Vou botar assim, normal. Morando em São Paulo, nascido e criado na Moca. Descendente de italiano, paulistano da gema, meu. E levando a minha vida, aquela vida do pega ônibus para ir para a escola, ver o tempo passar, passa aquela fase do parque, depois vai para a fase do shopping, aí entra outras fases que não é nem bom comentar, bom, quem sabe do que eu estou falando entenderá, mas vivendo. Sonhando em fazer uma faculdade, se formar, ter o apoio dos pais, mas não se jogar nas cordas da dependência, arrumar um trabalho, fazer um vestibular na USP, não passar porque a concorrência era gigantesca, entrar numa faculdade particular e tocando a vida. Até aí, nada demais. Até eu conhecer Ana Paula. Senhor Romário, o senhor já se deparou com o fascinante assustador? O senhor já olhou de cima de um trampolim de 500 metros de altura? Ah, exagerei? Tá bom, vou mudar um pouco o número. 600. Lá embaixo, aquela coisica, que é uma piscina gigantesca, mas que lá de cima, ó. E lá em cima, o senhor nunca sentiu aquele desejo de se jogar de corpo e alma, mas na certeza de uma bela possibilidade de quebrar a cara? Pois é, eu estou falando de Ana Paula. Ela estudava na minha classe, no início do ano letivo de 2017. Cara, ela só por estar ali se destacava. A menina era assombrosa. Ela era espetacular. Não falo só da aparência física, mas eu falo também da luz, da energia, da confiança, da forma diferente de ser, agir, vestir, da firmeza e de uma inteligência, de um conhecimento geral que deixava todo mundo, sabe, embasbacado. A menina não precisava estar ali estudando, ela devia estar dando aula para aqueles professores que mal sabiam apontar, pegue o livro tal, página tal, e de lecionar o conhecimento, mas não chegava nem aos pés de Ana. Olha, não tardou de eu entrar na fila daqueles garanhões que queriam conquistar a menina. Claro que a fila, ela é definida assim: primeiro o que tem o baita carro, a baita moto, o milionário, e aí vai caindo, entendeu? Chega até aquele que só tem um baita carro, depois aquele que só tem uma baita moto, depois aquele que não é tão milionário, daquele que tem um carrinho bom, daquele que tem uma motinho boa, até chegar em mim, o Zé do Busão. Mas ela foi esnobando um por um, até chegar em mim. Olha, ali ela tinha os melhores partidos que uma menina podia desejar. Porque, nossa, eu estava ali por causa de bolsa. Não teria dinheiro para pagar. Agora, aqueles caras ali pagavam, brincavam de estudar. E ela, acho que naquele momento de boa ação, olhou para eu. Não sei o que viu em eu. Mas quando eu percebi, estava ficando com Ana Paula.
Bom, seu Romário, eu gostaria de definir o que ela foi como ser humano na minha vida e como mulher. Mas eu não sei, eu sou meio limitado, o meu vocabulário não é tão grande. Magnífica, sensacional, maravilhosa, esplêndida, eu não sei. Se eu encontraria uma palavra que pudesse definir, ou se a soma de todas desse assim 1% do que aquela mulher era. O tempo passou, ela me levou ao seu apartamento. Fiquei pasmo. Ela jovem, eu com 20, ela com 19, a mesma idade praticamente. Já tinha seu carro, já tinha seu apartamento, já tinha sua vida. Não falava muito sobre a sua vida, sobre a sua família. E o apartamento dela tinha uma energia, tinha uma força, tinha uma decoração. Umas peças que eu olhava assim e dizia, não, isso aqui deve ser obra de arte. E muitas fotos na parede, mas fotos, sabe aquelas fotos impossíveis de definir? Fotos de várias épocas, vamos dizer assim. Era Ana Paula. Ela não conseguia abrir a boca sem falar algo, sabe, que te acrescentasse algo. Era o algo do algo. Eu muitas vezes pensei em, sabe, ter um papo cabeça com a minha namorada. Não tinha como. Aí teve um dia, porque eu sou daquele tempo ainda que jogava dama com o vovô, e depois o vovô, desde criança, me ensinou a jogar xadrez e eu era o cara. Foi quando na casa dela, eu comentando que gostava de xadrez, ela foi num armário, coisa magnífica, a decoração da casa dela era algo esplêndido, tudo rústico, tudo. Mas eu não me atrevia a perguntar nada. Ela não falava, não perguntava sobre a minha vida, eu não falava sobre a vida dela. Aí, que bom, eu também gosto de xadrez. E pegou um jogo de xadrez, que é aquilo ali. Olha, eu já andei em antiquário, eu já andei em brick, eu já andei, nunca vi nada parecido. Aquele vai pagar uma fortuna. Olha, é um apartamento de 4 quartos com varanda maravilhoso. E repito, com uma decoração única. Aí eu sentei para jogar xadrez. Eu levei uma coça. Que até hoje tomei os zonzos. E tudo que acontecia entre ela e eu não comentava com ninguém. Eu estava apaixonado, a gente se dava bem. Ela mostrava paciência para lidar com o seu menos evoluído. E demonstrava estar apaixonada por mim também. Aí eu lembro que ela me convidou para ir numa palestra sobre a história da Revolução Francesa. Bom, senhor Romário, eu de Revolução Francesa, o que eu desconfiava é que tinha sido uma guerra, só, não tinha nada. Tipo, mas é legal, vou aprender. Aí fomos. O palestrante era uma sumidade. E ele começou a dar a sua aula de conhecimento, até que Ana Paula levantou para todo, imagina, eu posso discordar. Ele olhou para aquela menininha miúda e coisa disse, por favor, não é o usual, mas eu gostei da sua atitude. Você discorda em quê? Senhor Romário, começou um debate ali que ninguém entendia, mas estava assim fascinado. Ele colocava uma informação, ora ela concordava, ora ela discordava, ora dizia que não foi bem assim. Aí aquele homem começou a perder o argumento diante dela. E teve uma hora que ele disse, desculpa, tentou ser engraçadinho. Eu não queria me atrever a contrapor com uma profunda conhecedora da história da Revolução Francesa, enquanto eu me baseio apenas em livros de fulano. Bom, a metade daqueles nomes eu não conhecia, mas a plateia, bem mais assim, veterana, ria. Foi quando ela olhou para ele e disse, bom, então agora eu acredito que não temos mais o que conversar.
Porque, infelizmente, eu estou diante de uma pessoa que se baseia no que outros falaram. E a gente sabe que em história, cada autor coloca a sua percepção. E para a gente saber onde está a verdade, a mentira e a lenda, só estando lá. Foi quando ele olhou, deu uma risada, disse: mas você me parece meio jovem. Aí a metade da plateia só riu. A outra metade não, porque percebeu que ele estava meio... Ela simplesmente olhou para ele e disse: professor, cuidado. Idade é algo que a gente não conclui se baseando na imagem que vê. Levantou e me pegou assim, como se eu fosse o filho mais novo dela. Agora imagina, eu um huguinho de 1,80 m, era uma coisinha de 1,60 m e poucos me puxando assim. Era o Doberman. E saímos, mas quando nós saímos, era ensurdecedor o silêncio. Eu não sei o que aconteceu depois. Eu só sei que saímos, ela estava meio tensa, perguntou se eu queria comer alguma coisa, eu quis dizer que não, ela sabia que era por problema financeiro. Não, eu te convido. Aí fomos num local maravilhoso, ela pediu um prato incrível, pelo tratamento que recebia ali, ela era uma cliente habituê. Aí eu quieto. Eu só aprendi com meu pai: quer se dar bem com uma mulher, não pergunte antes que ela esteja interessada em responder, porque se você o fizer, estará se candidatando a ouvir uma mentira. Então, eu estava ali conversando sobre a decoração, ela me olhou assim: você é um cara incrível. Eu digo: obrigado. Peço até desculpas por te fazer passar por aquele momento estranho. Eu disse: não. Que é isso, eu até achei interessante. Aí disse: você é realmente diferente. Se eu estivesse com outros homens, outras pessoas, com certeza, no mínimo, eu teria ouvido: o que foi aquilo? E você não parte para esse caminho, embora eu sinta que a curiosidade te domina. E não é só com relação a isso, né, meu amor? Ai, quando ela me chama de meu amor, tem muitas perguntas aí dentro que você gostaria de ter respostas. Aí eu disse: olha, também não vou te mentir, tu realmente é uma menina que foge à regra. Ela riu: olha que definição tão educada. Então façamos o seguinte: vamos terminar nosso jantar, vamos lá para casa, que eu não sei se devia ou se devo, mas eu vou te dar algumas respostas. E fique tranquilo que não precisará nem pensar nas perguntas que fará, pois eu conheço todas. Olha, seu Romário, eu não sou muito curioso não, mas confesso que eu fiquei com vontade de terminar aquele jantar rapidinho. Mas mantive. Primeiro que eu não ia desperdiçar aquela refeição de uma qualidade, meu Deus, não dá nem para definir. Ô, comidinha boa, bem melhor que a do RU. O vinho então era... E a forma que ela se colocava à mesa, olha, era impressionante. Agora, o mais impressionante, era ela falando num francês fluente com o maître. O maître, um francês de Lille, surpreso com a desenvoltura, perguntou se ela era francesa, se ela morava na França. Ela disse que não. Aí deu os parabéns pela sua fluência, né? E ela disse: que eu gosto muito de estudar línguas. E, então será que estou diante de uma poliglota? Eu não sei. Ela perguntou: o senhor fala muitos idiomas? Ele enfileirou meia dúzia. E eu estou ali, ó. E ela simplesmente conversou com o cara. Na meia dúzia ainda sobrava bala na agulha para ela. Agora, o que mais me chamou a atenção
foi que aquela atitude não era coincidência, ela estava querendo mostrar algo para mim que até então ela escondia. Eu só ficava lá, Até que chegamos no apartamento dela. Ela colocou um fundo musical maravilhoso. Aí sentou à minha frente. Tirou a roupa. Mas não aquela tirada sensual de fazer o parceiro velho se levantar. Não, aquela tirada tipo exame médico. Ficou em pé à minha frente, aquele corpo maravilhoso, e disse: o que mais chama atenção no meu corpo? Aí eu pensei, beleza, isso, aquilo, tá? Foi quando me caiu. Ela tinha um colar. Não era madeira, era uma... Sabe, que eu sempre achei muito bonito aquilo. Era um artesanato fino. E vestisse o que vestisse, aquele colar estava ali, era tipo até uma gargantiazinha. Chamava a atenção de todo mundo. Eu falei, o seu detalhe no pescoço. Aí ela, ainda bem que você não me decepcionou. Aí saiu, pegou uma espécie de chambre, sei lá como é que chama aquilo. Era muito parecido com o que as japonesas usam. É um kimono. Não é kimono. Eu não sei. Aí ela sentou e disse: Gabriel, o que você lembra da sua infância? Eu disse, muita coisa. Não, mas a última lembrança, ou a primeira lembrança. Aí eu falei que era algo não muito legal, mas que eu lembrava da cena de eu parado assim em pé e vendo meu pai discutindo com um tio meu e a minha mãe chorando. Que coisa, né? Essas cenas, não é? Por que o pior fica? Eu tinha, claro, lembranças maravilhosas, eu com a minha mãe, eu com meu pai, eu com esse tio, mas aquela era a que mais me marcava. Depois eu fui coletando informações, saber que eu estava no berço, em pé, vendo aquilo. Eu devia ter uns 3 anos. E de fato, era a primeira informação que vinha na minha cabeça. Ela me disse: certamente tem outras, anteriores e posteriores, mas existem algumas que marcam. E é complicado a gente viver com essas, né, que marcam. Gabriel, você acredita em reencarnação, vida após a morte? Eu disse, acredito. Claro que eu acredito. Senão não teria sentido. Que bom. Então você acredita em várias vidas? Permanência nesse plano aqui? Vivendo períodos, sendo pessoas diferentes? Digo, claro. E você tem uma noção do que seria fazer uma regressão e descobrir todas as pessoas que você foi? Eu acho que seria enlouquecedor. Meu querido, tu tem razão. Tão enlouquecedor que as pessoas são protegidas pela memória, que elas selecionam o que pode e o que não pode lembrar, que as informações seriam tantas que o nosso limitado cérebro não poderia assimilar ou absorver. Então eu concordava com tudo, e era algo até que eu não concordava para agradar, que eu pensava assim, e era imaginável, eu penso assim. Pois bem, Gabriel, eu lembro de uma lembrança de uma menina com seus 12 anos, na sua casa, uma casa muito simples, de uma vila. E essa menina brincava com seus irmãos, corria, tinha muito feno, muitos cavalos, muitas carroças, tinha um ferreiro que fazia barulho, tinha guardas que passavam, tinha um cheiro forte. E essa menina
estava ali feliz. Sabia que a sua mãe tinha fama de bruxa, o que deixava meu pai muito preocupado. Ela pegou essa fama de bruxa porque ela aprendeu com a mãe dela algumas fórmulas, alguns remédios naturais, e na melhor das intenções ela ia e tratava pessoas que tinham dor de barriga, tinham dor disso, dor daquilo. Só que essa menina não entendia o risco que a sua mãe corria. Até um dia que chegaram alguns soldados armados com lanças e escudos. Aí eu digo, mas o que está acontecendo? Lança e escudo? Eu perguntei, por favor. Acompanhados por um padre, que simplesmente invadiram a casa e levaram a sua mãe, que foi queimada em praça pública. Eu disse, poxa, o que tu está falando? Eu não estou entendendo. A Deus não está entendendo. Eu estou falando, Gabriel, que essa é a primeira memória que eu guardo. E eu já estava com 12 anos. Tudo anteriormente se perdeu. Eu disse, mas como você guarda essa memória? Você está me falando em um período que parece... Aí disse, a Santa Inquisição? É. E eu vi aquele padre invadindo a minha casa, violentando a minha vida e judiando da minha mãe. Um desespero bateu em mim. Um desejo de vingança bateu tão forte que eu ainda guardo o que nasceu, que brotou de mim. Um ódio e conhecimentos que até então eu não imaginava que tinha, ou não lembrava que tinha. Conhecimentos que a minha mãe recebeu da minha avó e passou para mim. E eu, diante daqueles conhecimentos, eu me vi diante de figuras. Figuras que eu sabia que nada tinham como um lado bom, mas também não eram de toda ruim. Foi quando eu entendi que bem e mal não existiam, dependiam da situação, da posição. E eu estava ali. Eu era uma bruxa. E eu me irritava com aqueles que estavam ali comigo, que não me davam o poder da vida eterna para poder vingar a Santa Inquisição. E aí, meu querido, eu tanto fiz, eu tanto cobrei, que eu conquistei a vida eterna. Aí seu Romário disse, olha, ou ela está louca, ou eu estou enlouquecendo, eu não estou aqui, o que eu vou dizer? Eu queria perguntar, mas não saía. Só que não, disse ela. Não pensa que eu sou essa jovem que você vê e não envelheço, não adoeço, não tenho problemas. Não. Porque, Gabriel, a vida eterna que eu recebi foi muito diferente do que eu imaginava. Porque eu vivi uma vida, eu tive problemas, eu fiz a passagem que vocês chamam de morrer. Eu senti todas as dores, todas as angústias desse momento que não é fácil. E aí eu parti. Agora, por favor, Gabriel, não pergunte para mim como é do outro lado. Porque eu não sei. Eu não sei nem se eu estive do outro lado. Eu só sei que eu saí do lado que eu estava. Aí vivi angústia, vivi uma agonia, vivi uma escuridão terrível, vivi, sabe, eu despertava, não sabia onde estava. Aí aos poucos eu comecei
a me sentir presa, eu me senti, sabe, envolta em água, eu não sabia se eu estava me afogando, mas ao mesmo tempo eu senti uma segurança, um conforto, uma paz essa que foi interrompida quando uma parteira cretina, que eu nunca vi na minha vida, me deu um tapa na bunda. Olha, seu Romário, eu estava em choque. Digo, o que você está me dizendo? Pelo amor de Deus, Ana. É isso, Gabriel. Eu já estava em outra época, vários anos, nesse período de tempo que nós temos aqui nesse planeta. E eu nasci de novo, ressuscitei, reencarnei, não sei. Mas eu estava novamente bebê, em outra época, com outros pais, em outro corpo. O que teoricamente seria normal não fosse o detalhe que eu lembrava tudo. A partir do dia que aqueles soldados, aquele padre, levaram a minha mãe. E eu tive que viver uma nova vida, no passo a passo, com os meus conhecimentos, percebendo que muito que eu sabia já estava ultrapassado, que existiam novidades, que era uma loucura. E assim eu fui naquela vida. Mas o mais impressionante, Gabriel, é que aquela menina que eu lembrava de 12 anos, da época da Santa Inquisição, se chamava, ou era chamada de Drica. Drica. Vivia no Reino Unido, vamos dizer assim. Senhor Romário. Quando ela disse Reino Unido, vamos dizer assim, e ela começou a dar detalhes de como era o mundo naquela época, eu fiquei baratinado. Aí ela me falou que a nova menina que estava brincando com os amiguinhos, mas que lembrava de tudo, mas que conseguia administrar, foi quando eu perguntei, eu interrompi. Ana, como é que tu conseguiria administrar? Se é algo de eu quer ser qualquer um. Ela, pois é. Foi aí que me veio a resposta. Que o que eu pedi como vida eterna, eu recebi em troca um conhecimento maior da nossa vida interna. Eu estava assim, ó, para ela, quando ela me disse, meu amor, se a tua capacidade cerebral, se tu fosse assim um gênio dos gênios, ou algo além do seu tempo, fosse de X%, a minha é no mínimo 3 vezes mais. Bom, eu achei que ali eu tinha que parar e ir embora, assimilar tudo e saber se eu terminaria o namoro, se eu faria um vestibular para enlouquecer ou se eu mandava internar. Mas foi quando ela continuou. Aquela menina morreu aos 29 anos. Não vou entrar em detalhes do que a levou do plano que estava. E a nova menina que eu havia me transformado, exatamente aos 29 anos, teve o mesmo destino, de formas diferentes, mas venceu o seu prazo de permanência. Foi quando eu descobri, Gabriel, que eu estava condenada a vagar por esse planeta aqui, indo e voltando, mas carregando a bagagem de lembrar cada passo vivido em cada vida. E que aos 29 anos
eu iria partir. Sabe, Gabriel, a vida que eu lembro a partir dos 12 anos e a minha segunda volta, eu tive 5 filhos. Até hoje eu sofro com a separação dos meus filhos. É a dor, a saudade que eu tenho deles. Então eu jurei por mim mesmo que jamais colocaria uma criança no mundo para conviver com ela por poucos anos e carregar a saudade. Mas eu só consegui entender isso quando eu voltei pela 3ª vez. Aí eu voltei morando no México. Eu era uma mexicana. De europeia por 2 períodos a mexicana. Mas eu entendi também que a cada recomeço eu não era nem aquela nova pessoa e não tinha recuerdos das pessoas anteriores. Foi quando eu decidi fazer um teste. Primeiro, Gabriel, que você vê aqui. Aqui é um símbolo maia. Que eu busquei mentores e recebi. E sabendo exatamente o dia que seria a minha partida, eu usei esse símbolo a partir da minha 3ª vida. E comecei a acumular o que se chama de patrimônio. Aí 1 ano antes do que eu tinha certeza que seria a minha nova partida, eu busquei lugares para guardar esse patrimônio, guardar em segurança. Inclusive, com valores em ouro. Eu guardei. Guardei e a mexicana foi embora. Quando a mexicana se foi, nasceu uma equatoriana. Eu estou lhe dizendo esses países para não confundir a sua cabeça. Mas na época da mexicana, não existia o México que você conhece hoje. Como também na época da equatoriana, tudo era Gran Colômbia. Mas eu sabia exatamente onde eu havia deixado aquilo que me pertencia. E eu fui buscar. Eu já estava uma bagagem grande demais para ter dificuldades para me locomover nesse planeta e localizar aquilo que eu tinha deixado. Porque na verdade, quando eu partia, eu não escondia num buraco, não. Eu deixava com mentores que eu sabia que iam proteger o que me pertencia, independente do tempo que passasse. E aí eu quieto ali, ouvindo aquilo. Aí ela olhou para mim: você está acreditando? Eu disse: olha, honestamente, eu não quero te ofender, eu não quero te magoar, mas é muito difícil de aceitar. Ela disse: eu sei. Aí foi e pegou documentos. Documentos de épocas diferentes. Antes da fotografia, tinham retratos pintados à mão.
Depois vieram aquelas fotos bem antigas e aos poucos foram melhorando de qualidade, e senhor Romário. Naquelas fotos sempre aparecia uma menina com colar maia no pescoço, o mesmo corte de cabelo e com o mesmo sinal que fazia, que era assim. Fazia para ser identificada. Identificada para pessoas de tempos futuros. Então, aquelas meninas não tinham o mesmo corpo. Mas com certeza, todas elas eram Ana Paula. Aí eu comecei a entender, sem entrar em muito detalhe, como ela tinha aquele apartamento, com aquelas peças históricas, com aquelas coisas, como ela tinha aquele conhecimento todo. Foi quando eu perguntei pelos seus pais atuais, pelo menos. Ela disse que aprendeu a não criar mais vínculos para deixar a saudade moer. Porque essa espécie de vida eterna que ela achou que tinha ganho com força de vingar os agressores, na verdade era um karma que era movido a sofrimento, solidão, dor e saudade. Senhor Romário, eu não vou me estender mais, mas eu percebi que eu estava diante de Ana Paula, que tinha na bagagem 9 vidas anteriores e lembrava de cada detalhe de todas essas vidas. Que era um ser que não conseguia se encontrar, que não podia construir nada, pois sabia exatamente o dia em que iria partir. Olha, eu não queria esse tipo de vida eterna, não. A única coisa que eu pude fazer foi abraçar a menina. Quando eu abracei e dei um beijo, ela fez: por favor, não faça isso comigo. Não se torne tão importante na minha vida, porque você vai virar saudade. Eu disse: eu vou correr o risco, porque mesmo que você sinta muita saudade de mim, se for o caso, eu quero que elas sejam lembranças de uma vida feliz vivida. Você tem que parar de ir e voltar e fazer cada passagem como um castigo, um período que terá que cumprir para preparar o próximo retorno. Não. Se você, por alguma razão, está condenada a ir e voltar, permanecer 29 anos. Nesses 29 anos que você está aqui comigo, eu quero construir uma vida, eu quero construir uma história, eu quero construir lembranças. Porque se você for embora com 29 anos, teoricamente eu vou ficar, eu vou sentir muita falta, muita saudade. Mas eu faço questão de sentir essa saudade, que será a prova que eu vivi. E não que simplesmente transitei por esse plano como se fosse um zumbi. Foi quando ela olhou para mim e disse: eu nunca pensei dessa forma. É um jogo perigoso, que pode custar caro. E se eu não quero saber quanto irá custar amanhã, eu quero saber o valor que terá hoje. Eu disse: eu te amo, Ana Paula, eu te amo. Olha, eu não quero nem pensar quantos homens você já teve, quantos amores. Mas eu quero fazer dessa sua vida algo especial para a minha vida. Ela me disse:
Homens, é bom começar a contar. Agora, amores, eu não lembro de nenhum. E olha que eu tenho boa memória. E foi assim, senhor Omar. Eu combinei com ela que nós ficaríamos juntos, mas que não naquele apartamento, não naquele limbo de saudade, de história, de lembrança, não. Que nós sairíamos dali, preservaríamos aquele local, que ela poderia ir a hora que quisesse, mas que nós teríamos a nossa casa, a nossa vida, começando do zero. E assim foi feito. Agora, o que eu não esperava, senhor Omar, é que quando montamos a nossa casa, quando começamos a morar juntos, a construir, passamos a conviver com sombras, com criaturas pesadas. Ela sofria agonias, ela tinha assim. E ela me dizia que nunca tinha passado por nada parecido. E eu não conseguia entender o que era. Foi quando ela me disse que talvez fossem os guardiões da maldição, que estavam ali para facilitar todo o meu novo retorno, toda a minha nova vida, ela falando, mas garantindo que seria apenas uma passagem que garantiria a vida eterna. Olha, seu Romário, eu me vi obrigado a fazer algo por aquela menina, por aquela mulher que eu tanto amava. Só que eu não tinha forças para encarar aquelas sombras. Que elas não eram ameaçadoras, mas elas eram sufocantes. Elas estavam ali mostrando que estavam ali e atrapalhando o nosso dia a dia. Tipo, lembrando a todo minuto que não adiantava esse romantismo, essa coisa, essa fé de criar uma história linda, que a história já estava escrita. Quando ela me perguntou se eu gostaria de conviver com aquelas criaturas que eram novas na vida dela, e com certeza eram totalmente fora da minha realidade, mas que ela teria condição de absorver, eu disse, não, você não tem condição de absorver, que ninguém tem. Você tem condição de encarar como normal, relativizar e aceitar, para manter a estagnação do seu existir. Isso não é viver. Então eu disse que eu estava assim mais preparado, não para enfrentar, mas para aprender como não deixar que aquelas criaturas atrapalhassem o nosso sonho de construir uma vida juntos. Foi quando eu disse, só tem um caminho. Ela perguntou qual? Disse, justamente procurar quem você mais odeia. Ela falou, a igreja? Você enlouqueceu? Eu disse, não. Foi você que parou numa vida e trouxe esse ódio para as outras vidas e levará para sempre. Está na hora de dar um basta. Ela disse, como é que eu vou esquecer o que aconteceu com a minha mãe? Eu disse, você não precisa esquecer, você não vai esquecer, você já me falou que não tem como. Mas você vai construir algo tão bonito que vai amenizar essa lembrança. Mas tem que ser com um padre. Eu disse, não. Tem que ser com Deus. Você acredita em Deus? Que Deus? Se eu já fiz várias passagens, encontrei de tudo menos Deus. Eu falei, De repente você é a pessoa que mais tem condições de acreditar em Deus, porque sabe que existem essas passagens. Mas de repente você só enxergou o que quis enxergar.
Então vamos procurar a igreja. Senhor Romário, ela negou de todas as formas. E quanto mais ela negava, mais certeza eu tinha que ela estava travada por aquelas sombras. A eternidade dela era apenas um ódio imensurável. A energia negativa que a tornou um zumbi, passando de vidas e vidas sem viver. E que eu tinha que fazer algo. E o mais engraçado é que quanto maior era a revolta dela, a negativa dela, a ira dela, quanto mais eu sentia a pressão daquelas sombras, daquelas criaturas, eu sabia que eu não corria risco. Porque elas só podiam atingir quem não tivesse uma vida. E eu tinha uma vida. Eu também não entendia como um cara que sempre se considerou limitado estivesse tendo aquela postura tão gigantesca. Mas logo foi fácil de perceber que eu não era um rato de igreja, que eu não estava em todas as missas, que eu não era um crente, mas que eu acreditava na vida, em Deus e no amor que eu sentia por ela. E é impossível, nessa guerra de realidades, aquelas sombras terem mais força que a luz que eu sentia, que carregava. Era dessa luz que eu tirava força e tirava um conhecimento que eu não sabia que tinha. Mas que eu queria, sim, cuidar de Ana. E eu iria tirá-la daquele marasmo, mesmo sabendo que ela ficaria poucos anos comigo e iria partir. Mas que quando ela voltasse, ela não voltasse apenas como uma colecionadora de passado, mas sim como um ser que ama a vida e que, independente do tempo que tenha que ficar, vai querer sempre construir lembranças boas, que nada tem com saudades doloridas. A igreja como um todo, ela na verdade não existe assim. Gente, não vou falar dos outros, mas eu vou falar da minha fé, de quem acredita em Cristo. Cristo já dizia que teremos uma igreja quando 1, 2 ou mais pessoas se unirem para falar e trabalhar em nome de um Deus. Ele nunca falou em construções, em templos, em fortunas, em líderes de igreja sentados em tronos de ouro. Não, a igreja era outra coisa. E claro que esse termo igreja se perdeu com o tempo. Surgiram instituições que usam palavras daqueles que realmente queriam o bem para outros objetivos. Mas que generalização é a mãe de todas as injustiças. E nem todos os padres, nem todos os rabinos, nem todos os pastores eram dessa estirpe de pessoas que receberam o dom de serem líderes e passar a palavra do bem e se transformaram em comerciantes de fé. Que existiam, sim, aqueles que não estavam apenas ocupando o cargo, aqueles que estavam cumprindo uma missão. E eu conhecia um, o Padre Getúlio, o padre que me batizou meus irmãos, batizou minha mãe. Um homem que estava há anos no comando da sua paróquia, da sua comunidade. Que aquele ali sabia o que significava uma igreja, uma comunidade. E eu levei Ana até a presença desse homem. Ela aceitou, depois de muito brigar comigo, depois de... A gente, sabe? Não vou nem entrar em detalhes, credo, que tempo. Eu fui com ela até a pequena igreja onde estava meu amigo. Quando nós chegamos na porta, aquelas sombras todas que até então a gente não estava enxergando, elas se agigantaram. Nós sentimos a presença delas. Sentimos a presença delas. Mas ela não podia seguir. Mas Ana
Ana não conseguia entrar. Aí no fundo do altar tinha uma luz maravilhosa. Estava a presença daquele homem. Aquele sim, verdadeiro mensageiro da palavra do bem. Ele brilhava. Ele veio caminhando em nossa direção. Ele ignorava a sombra, porque onde tem luz, a sombra não entra. Ele foi até a porta, esticou a mão para Ana e disse: filha, venha comigo. Aqui você estará na presença de amigos e foi trazida por um homem que realmente te ama. Ela deu a mão para ele assim e foi entrando. Senhor Romário, eu nunca mais vou esquecer. Ana, quando entrava pela porta daquela igreja, parecia que ela estava num túnel. E a cada passo, eu via uma moça diferente. Nos meus olhos, aparecia Drica, a menina que perdeu a sua mãe para a Santa Inquisição. Ela foi se transformando, se transformando, se transformando, tudo muito rápido. De repente ela partiu, aí surgiu uma bebê que foi se transformando, se transformando, se transformando. Todas as Anas passaram por mim, uma fração de segundos. Até que eu vi na minha frente a minha Ana. Ela estava linda. Ela estava linda, envolta de luz. Aí ela olhou para mim, ela sorriu e disse: meu amor, o que é isso? Eu só disse para ela: isso é vida. E aí eu a abracei. Abracei e olhei para as portas. As sombras haviam sumido. E o meu velho amigo padre estava ali, mas não em forma de luz, em forma de um velhinho, que ainda usa batina até hoje, sorrindo e dizendo: ah, moleque, sumiu daqui, né? Ah, mal agradecido, só vem quando precisa de ajuda, mas graças a Deus que eu pude te ajudar. Essa criança que você chama de sua mulher, hoje, acabou de nascer para uma nova vida. Senhor Romário, ele nos conduziu pelo corredor, passamos ao lado do altar, foi para os fundos, foi na casa paroquial, viu tudo muito simples. Nos serviu uma sopa com vinho e ainda disse: ó, pode tomar que não é vinho de igreja não, não sou ladrão não. E ela olhava para ele encantada. Ela olhava para tudo assim, engraçado, como se fosse o único local que ela nunca esteve nas várias vidas que viveu. Aí ela perguntou para ele: isso aqui, que é a igreja? Ele disse: não, isso aqui é um prédio que construíram. Igreja é bem mais. Aí ela perguntou: e o senhor? Faz parte dessa igreja? Ele disse: filha, eu faço parte daquilo que eu quero fazer. Mas você pode ter certeza absoluta que eu jamais fiz ou farei parte de qualquer aberração que lembre Santa Inquisição. E mesmo assim, eu sou a igreja. Quando ele disse aquilo, eu digo: mas vem cá, como é que ele sabe o que houve? O que está acontecendo? Ele sabia que a gente vinha? Aí ele levantou, foi numa gaveta, pegou uma peça muito antiga, aí entregou para ela. Ela pegou aquela peça e começou a chorar. Ela chorava. Bom, eu não entendia nada. Eu até hoje não soube que peça era aquela.
e como chegou até ele, e como ele ficou sabendo que nós iríamos lá e quem era Ana Paula. Eu só sei que nós saímos de lá prontos para começar uma nova vida, pois ela estava livre das sombras que evitavam que ela realmente construísse pilares de felicidade. E que ela estava livre daquelas sombras. E que nós poderíamos começar do zero. E começamos, Romário. Hoje estamos casados, felizes, moramos na nossa casa, e ela não descuida daquele outro apartamento. Eu acredito até que não deve descuidar, porque a gente não sabe como será o seu retorno. E hoje, ela está com 27 anos. Temos 3 filhos pequenos. E eu convivo, sim, com aquela expectativa que, mais 2 anos, eu teria que criar meus filhos sozinhos. E que ela levará saudade. Que, na verdade, pelo que nós construímos, será bem mais que isso. E ela sairá dessa vida, no tempo determinado, livre de ódio, rancor e desejo de vingança, pronta para viver novas vidas. Mas, é claro, que ninguém está livre de um milagre ou do fim da vida eterna. E o que mais me deixou feliz foi quando ela não me viu e estava com Priscila no quarto. Priscila, nossa filha mais velha, Priscila vestindo uma roupinha que tinha ganho, toda orgulhosa, e disse: mamãe, é essa roupa que eu vou usar nos meus 15 anos? Ana olhou para ela e disse: não, tu não tem nem noção do vestido que eu estou pensando em mandar fazer para quando tu completar essa idade maravilhosa. Aí Priscila disse: e a senhora estará comigo, né? Ana falou: sempre. Porque você, seus irmãos e seu pai são a minha família. E eu sempre estarei com vocês. Foi quando eu entrei no quarto e disse: dona Ana, a senhora acha correto a gente fazer promessas que sabe que não pode cumprir? Ela sorriu para mim: sei. E eu jamais faria isso para minha filha. Acredito ter chegado a hora de finalmente descobrir como ficará o meu rosto tomado de rugas e marcas do tempo.